Causas da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra, teve causas complexas e multifacetadas, que podem ser agrupadas em fatores políticos, econômicos, militares e sociais. Entre as principais causas, destaca-se o sistema de alianças militares. A Europa estava dividida em duas grandes alianças: a Tríplice Entente, composta por França, Reino Unido e Rússia, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Essas alianças visavam equilibrar o poder entre as grandes potências europeias, mas também criaram um ambiente de tensão e desconfiança, pois qualquer conflito entre duas potências poderia arrastar os demais países envolvidos. Outro fator importante foi o nacionalismo, que se manifestava de forma intensa nas várias nações europeias. O nacionalismo alimentou o desejo de expansão territorial, especialmente nas regiões dos Balcãs, onde o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano estavam em declínio, enquanto o Império Russo tentava expandir sua influência. Além disso, o imperialismo europeu, com a disputa por colônias na África e na Ásia, gerava tensões, especialmente entre a Grã-Bretanha e a Alemanha. A corrida armamentista também desempenhou um papel significativo. As grandes potências estavam constantemente se armando e desenvolvendo novas tecnologias militares, o que aumentava a ansiedade e o medo de um conflito. A invenção de novas armas e a ampliação das forças armadas tornaram o cenário ainda mais explosivo. Além disso, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em 28 de junho de 1914, por um nacionalista sérvio em Sarajevo, serviu como estopim imediato para a guerra. Esse evento gerou uma série de alianças e declarações de guerra que, em poucas semanas, arrastaram a Europa para o conflito. Alianças militares, Tríplice Entente e Tríplice Aliança. As alianças militares foram um dos fatores mais significativos que levaram ao alastramento da Primeira Guerra Mundial. A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança representavam dois blocos de poder opostos, que dominavam a Europa no início do século XX. A Tríplice Entente foi formada pelos países do Reino Unido, França e Rússia, e teve como objetivo o enfrentamento da crescente ameaça da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. A França, ainda traumatizada pela derrota na Guerra Franco-Prussiana, 1870 a 1871, buscava se proteger da crescente ameaça alemã, enquanto o Reino Unido, por sua vez, queria manter sua supremacia naval e garantir a estabilidade de sua vasta rede de impérios coloniais. A Rússia, por sua vez, estava interessada em expandir sua influência nos Balcãs e nas regiões do leste europeu, o que colocava o país em rota de colisão com o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Em contrapartida, a Tríplice Aliança foi formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A Alemanha, sob a liderança de Otto von Bismarck, buscava equilibrar o poder europeu e evitar que a França se rearmasse após a derrota de 1871. A Áustria-Hungria tinha seus próprios interesses nos Balcãs, especialmente em relação ao nacionalismo sérvio, que representava uma ameaça ao seu império multinacional. A Itália, embora inicialmente neutra, aderiu à aliança em 1882. Com o objetivo de aumentar sua influência na região do Mediterrâneo. Essas alianças foram fundamentais para o desenvolvimento do conflito, pois, quando o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando desencadeou a guerra, as declarações de guerra se espalharam rapidamente, já que os países aliados foram arrastados pela obrigação de defender uns aos outros. Estopim: assassinato do arquiduque Franz Ferdinand. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, foi o estopim imediato que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Francisco Ferdinando era visto como um reformista, moderado dentro do Império Austro-Húngaro, e sua morte foi um golpe duro para a dinastia Habsburgo. O autor do assassinato foi Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio que se opunha ao domínio austro-húngaro na região dos Balcãs. Esse evento gerou uma série de reações em cadeia entre as potências europeias. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, viu o assassinato como uma oportunidade de esmagar o nacionalismo sérvio e enviar uma mensagem à Rússia, que tinha forte influência na Sérvia. Assim, em 28 de julho de 1914, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A Rússia, por sua vez, foi em defesa da Sérvia, declarando mobilização de suas tropas.
A Alemanha, aliada da Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia em 1º de agosto, e, em resposta à invasão alemã da Bélgica, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha em 4 de agosto de 1914. A França, aliada da Rússia, também entrou no conflito, enquanto a Itália, que inicialmente fazia parte da Tríplice Aliança, se manteve neutra até 1915, quando entrou ao lado dos aliados. O assassinato de Francisco Ferdinando, portanto, desencadeou um efeito dominó de declarações de guerra entre as grandes potências, levando à escalada do conflito e à criação de um impasse militar na Europa. A Guerra de Trincheiras. A Primeira Guerra Mundial ficou famosa pela Guerra de Trincheiras, que se estendeu principalmente ao longo do fronte ocidental, entre a França e a Bélgica. As trincheiras eram sistemas de buracos escavados no solo onde os soldados se abrigavam, tentando se proteger dos ataques inimigos. Esse tipo de combate estava longe de ser uma guerra de manobras rápidas. Ao contrário, era um conflito de desgaste, em que os exércitos eram forçados a lutar por pequenos pedaços de terra, mas com um alto custo humano. O ambiente nas trincheiras era miserável e insalubre, com os soldados enfrentando lama, doenças, ratos e o medo constante de bombardeios e ataques. A terra de ninguém, a faixa de terra entre as trincheiras, era um campo aberto que os soldados precisavam atravessar para atacar o inimigo, com grandes chances de ser atingido por fogo de metralhadoras ou por minas. Além disso, os soldados enfrentavam não apenas os horrores da guerra, mas também o impacto psicológico de viver em um estado constante de tensão, o chamado choque de obuses ou shell shock, hoje reconhecido como transtorno de estresse pós-traumático, afetou um grande número de combatentes. A Guerra de Trincheiras, portanto, não foi apenas um desafio físico, mas também mental, e se tornou um símbolo da brutalidade e da futilidade de uma guerra sem grandes avanços, novas tecnologias e armas. A Primeira Guerra Mundial foi um marco no desenvolvimento de novas tecnologias de combate. Com o impasse das trincheiras, surgiram inovações militares para tentar romper essa estagnação. Uma das principais inovações foi o uso de aviões para reconhecimento e bombardeio. No início da guerra, os aviões eram simples máquinas de observação, mas logo se transformaram em caças e bombardeiros, com pilotos como Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, se tornando lendas. Outro grande avanço foi o uso de tanques. Em 1916, os britânicos introduziram os primeiros tanques de guerra na Batalha do Somme, embora primitivos e lentos. Esses veículos blindados foram a primeira tentativa de quebrar a linha de trincheiras inimigas e marcaram o início do uso de veículos blindados em combate. As metralhadoras também desempenharam um papel fundamental na Primeira Guerra Mundial. Essas armas automáticas tornaram os ataques de infantaria extremamente perigosos, fazendo com que os soldados se abrigassem cada vez mais nas trincheiras. Além disso, o uso de gás venenoso, como o gás mostarda, tornou a guerra ainda mais mortífera e desumana, pois causava queimaduras, cegueira e até a morte por asfixia. O uso desses gases foi uma das inovações mais horríveis da guerra, e gerou um grande número de vítimas entre os soldados. Participação do Brasil e da América Latina. Embora a Primeira Guerra Mundial tenha ocorrido majoritariamente na Europa, países da América Latina também tiveram seu papel. O Brasil, por exemplo, inicialmente adotou uma postura neutra, mas a agressão de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros levou à sua entrada no conflito. Em 1917, ao lado dos aliados, o Brasil enviou tropas para o fronte ocidental, especialmente para a França, e também contribuiu com apoio naval, patrulhando o Atlântico e ajudando a proteger as rotas de suprimentos dos aliados. Além do Brasil, outros países latino-americanos, como a Argentina, o México e o Chile, tiveram participação indireta no conflito, fornecendo matérias-primas, recursos e apoio logístico. A entrada do Brasil na guerra também refletiu seu desejo de aumentar sua influência política e econômica, além de fortalecer suas relações com os Estados Unidos e com as potências europeias, como a França e o Reino Unido. Fim da guerra e o Tratado de Versalhes. A Primeira Guerra Mundial terminou em 11 de novembro de 1918, com a assinatura do armistício que pôs fim às hostilidades. A entrada dos Estados Unidos em 1917, com seu imenso poderio econômico e militar,
foi crucial para a derrota das potências centrais, Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano. Ao longo de 1918, os aliados conseguiram empurrar as forças alemãs para trás, quebrando suas linhas e obrigando-os a pedir a paz. O Tratado de Versalhes, assinado em 28 de junho de 1919, foi o acordo formal que pôs fim à guerra. A Alemanha foi forçada a aceitar a culpa pelo conflito e a pagar pesadas reparações de guerra. O tratado também desmantelou o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo, redesenhando o mapa da Europa e do Oriente Médio. Embora o tratado tenha sido visto como uma vitória para os aliados, ele também gerou descontentamento, especialmente na Alemanha, onde a população considerou as condições do tratado humilhantes. Esse descontentamento alimentaria o revanchismo que, anos depois, contribuiria para o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Consequências e legado. As consequências da Primeira Guerra Mundial foram profundas e duradouras. A guerra resultou na morte de milhões de pessoas, no colapso de impérios centenários e na mudança da dinâmica política e econômica global. A perda de tantas vidas e os ferimentos permanentes causaram um trauma imenso, e o conflito levou ao surgimento de movimentos pacifistas em muitos países. A guerra também teve efeitos econômicos devastadores, com a Europa sofrendo enormes dívidas e dificuldades econômicas. O Tratado de Versalhes, ao impor duras condições à Alemanha, criou um clima de ressentimento que se refletiria nas décadas seguintes, culminando na ascensão de Adolf Hitler e no início da Segunda Guerra Mundial. Além disso, a Primeira Guerra Mundial acelerou a queda dos impérios coloniais e o surgimento de novos estados na Europa e no Oriente Médio. O fim da guerra também marcou a ascensão dos Estados Unidos como uma potência global dominante, alterando o equilíbrio de poder internacional. Por fim, a Primeira Guerra Mundial deixou um legado profundo na forma como o mundo viu os conflitos militares, o horror das trincheiras, o uso de armas químicas e os efeitos psicológicos da guerra trouxeram uma nova compreensão sobre o custo humano dos conflitos. Além disso, a guerra preparou o terreno para mudanças sociais significativas, incluindo avanços nos direitos das mulheres, a luta por autodeterminação e o surgimento de movimentos políticos que moldariam o século XX.